Saúde a todos com a paz do Senhor. Esse é o nosso blog, a sua igreja. Meu nome é Alex da Costa e eu quero agradecer aí as 1000 visitas no nosso blog. E agora nossos vídeos também aí já estão no YouTube. Você que quiser compartilhar, peço para vocês, em nome do Senhor, vamos evangelizar, compartilhe os nossos vídeos, manda para alguém que você conhece, porque a gente fala da palavra de Deus. E pedir para vocês, se vocês puderem, sempre nos nossos vídeos tem umas propagandas, se vocês puderem clicar nas propagandas para ajudar, eu agradeço, né, por vocês estarem. Hoje a gente tem uma pergunta, quer dizer, são 3 perguntas, né? Deixaram essas perguntas no comentário da nossa página. Você pode deixar a pergunta lá se você quiser, mas você pode estar mandando também por e-mail, asuaigreja@gmail.com. Você vai mandar a pergunta para tirar suas dúvidas do que está acontecendo. Se você tem curiosidade sobre alguma igreja, por causa da palavra de Deus, né? Você quer saber, olha, está acontecendo isso na minha igreja, está acontecendo isso naquela igreja. E a gente vai estar procurando aqui, orando a Deus, para que Deus possa mostrar na palavra, né? Porque é a palavra de Deus, não adianta eu tentar com a minha sabedoria, que não adianta, gente. É a palavra de Deus que vai libertar, é a que traz vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o nosso amigo, ele não colocou o nome dele, saiu lá como anônimo. Você pode estar vendo os nossos vídeos no nosso blog. Tem 3 comentários e tá anônimo, né? O nosso amigo mandou e ele disse assim, ó. São 3 perguntas. Como pode um homem como o bispo pregar no mundo inteiro e todos serem enganados? Bem, aqui no nosso blog nós não estamos dizendo quem está enganando quem. Nós estamos mostrando a palavra e as atitudes. A palavra e as atitudes. Por quê? Pode uma árvore produzir um outro tipo de fruto que não seja o fruto dela? Pode, a palavra de Deus fala, uma fonte jorrar água doce e água amargosa? Então essa é a palavra de Deus, gente. Então, se eu falo de Deus, se eu prego a palavra de Deus, o que acontece? Eu tenho que viver a palavra. Eu não posso falar da palavra e de repente mostrar uma atitude minha que seja contra a palavra. Então não é, Alex, não é minha opinião, não é o que eu acho. O que a gente tem trazido aqui no nosso blog é as pessoas e as atitudes e mostrando na palavra de Deus. Então, como a gente usou o exemplo, né, do bispo, né, o nosso amigo perguntou como pode, né, um homem como o bispo pregar no mundo inteiro e todos sendo enganados. E aí ele usa até um exemplo que ele fala assim, enganar meia dúzia é fácil. Então, vamos abrir em Mateus 24, versículo 5. Será que um homem pode enganar o mundo inteiro? Será que a palavra de Deus pode trazer uma espécie de ser humano que pode enganar? Então, meu amigo, eu não sei o seu nome, vocês quiserem mandar suas perguntas, se vocês quiserem colocar o nome, porque senão, né, vão achar que estamos aqui bolando perguntas. E não, coloca qualquer. Se não quer colocar o seu nome, coloca o nome que você quer que a gente te chame. Então o nosso amigo que ele colocou como anônimo, ele fez essa pergunta. E ele colocou até isso, né, que 12 é fácil de enganar, ou meia dúzia. Mas o mundo inteiro não, porque a palavra é pregada. Ele disse que nunca viu uma pessoa tão dedicada a pregar a palavra. Mas os nossos vídeos mostraram exatamente ao contrário. Então, não é a gente que é contra. Não é a gente que está contra as pessoas, falando mal das pessoas, mas é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz que é contra os profetas que falam coisas que Deus não falou. Então, vamos lá, abrir em
Mateus 24:11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, como você pode ver, nosso amigo, que surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Aqui a palavra de Deus, ela não está dizendo que vai enganar uma dúzia, meia dúzia. Não, está dizendo que vai enganar muitos. Mas como que você percebe? Vigiando, prestando atenção na palavra, mostrando para Deus que você está vigilante, para aqueles que são falsos profetas e aqueles que têm a palavra, aqueles que buscam a Deus verdadeiramente. Porque quando uma pessoa ela se declara contra a palavra de Deus, ela é contra Deus. Ela é contra, porque Deus ele promete pela palavra dele. Então nós estamos mostrando, esse nosso blog ele foi feito para isso, para que a gente possa estar vigilante, para que a gente possa estar observando os mandamentos, a palavra de Deus. Não é para ninguém ser perfeito, ninguém é perfeito. Então, meu amigo, a palavra de Deus ela deixa clara. Mateus 24 ainda, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, você pode ver aqui outro versículo, a qual Jesus, ele deixa claro. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Então cabe a você, meu amigo, você que está ouvindo esse vídeo, você que está buscando a Deus verdadeiramente, a você entender que muitas pessoas vão surgir pregando a palavra de Deus em nome de Jesus, mas enganarão a muitos. Essa é a palavra. Então eu estou mostrando para vocês aqui, através da palavra de Deus, que pode sim uma pessoa com tantas pessoas assim, como o bispo, enganar muitas pessoas. Só que se a pessoa se desvia da palavra, né? Tem até um vídeo que fala sobre beber cerveja, que não tem problema para ele. Então muitas pessoas ali vão seguir o ensinamento, estão ali se desviando. Por quê? Porque começam hoje com a cerveja, amanhã vai com o cigarro, depois vai para uma... E assim vai indo. A situação vai ficando complicada. Então você tem que observar, meu amigo, o que é mais importante para você. O que é que tem mais valor para você? Deus, a palavra de Deus ou a palavra do homem? Aquilo que Deus fala ou aquilo que o homem fala? Então, não é porque eu, vamos supor, que eu seja um bispo e tenha muitos seguidores, eu posso falar aquilo que eu quero. Não é porque eu sou, vamos supor, uma pessoa que tem algumas pessoas que já acompanham o nosso blog, que eu posso falar aquilo que eu quero. Então eu abandono a palavra de Deus, eu não uso mais referência bíblica, já o meu ensinamento, aquilo que eu acho, já está valendo. Mas temos a Bíblia, temos a palavra de Deus, temos que ler as Escrituras, observar as Escrituras, os mandamentos. Não podemos abandonar aquilo que Jesus falou, não podemos abandonar aquilo que Deus falou no passado, porque Jesus disse que ele não veio para anular, para destruir a palavra nem os profetas. Ou seja, seria um filho rebelde. Veio mostrar a modernidade e abandonando aquilo que o Pai falou. Não é para isso que Jesus veio dar o caminho até Deus. O caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Deus, ele continua da mesma maneira, mas ele deixou um caminho para chegar até ele, que é Jesus Cristo. Então muitas pessoas têm esquecido de Deus, achando que Jesus veio para trazer uma nação liberal e não querem mais obedecer a Deus. E não é isso. Não é isso que diz a palavra. Vamos abrir agora em Marcos 13, versículo 6. Vamos ver mais uma passagem. 13, versículo 6. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então você pode ver que existem passagens, e agora a gente vai ler Apocalipse 28,
que aqui fala claramente, né, em Apocalipse já, 20, versículo 8. E sairá, vamos ler antes, né? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. Então veja bem, se Satanás vai enganar, é claro que ele não vai sair da prisão dizendo que ele é Satanás. Ele vai enganar. Então, gente, é enganar as nações. Então veja bem, pode-se haver falsos profetas, pessoas que vêm em nome de Cristo e Satanás. Então, nós não estamos livres de ser enganados. Nós não estamos livres de ser enganados. Porque diz que até mesmo os escolhidos. Então vamos observar, meu amigo, você que mandou essa pergunta, você que, né, eu sei que você colocou, até me lembrou sobre uma passagem na Bíblia, a qual um homem veio ver Jesus, né, ele veio à noite e ele fez uma pergunta, né? É isso. Então, através dessa palavra, a primeira pergunta aqui do nosso amigo é que pode se enganar. Eu usei a palavra de Deus, mostrei na palavra de Deus. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Sim, falsos profetas, pessoas que vêm em nome de Cristo e Satanás, que sairá todos esses a enganar a muitos e as nações. Agora tem outra pergunta dele. É o seguinte: Jesus veio ao mundo trazer paz ou espada? Pois vejo em seus vídeos você falar paz, mas o que na palavra de Jesus diz que ele veio trazer a espada. Aí ele fala, né, sobre pegar a espada para lutar. Então, veja bem, meu amigo, vamos abrir em Gálatas 5:20. Não há a referência, isso diz na palavra. Jesus fala, vou ler depois, que ele fala que ele não veio trazer paz, mas veio trazer a espada. Mas só que Jesus, ele falava em parábolas. Ele não falava assim, pega uma espada e luta. Tanto que ele repreendeu Pedro. Você pode ver no Evangelho, quando Pedro pega a espada e vai cortar a orelha, né, do rapaz, ele diz assim: aquele que pegar da espada será morto pela espada. Então, o que acontece? Algumas religiões, igrejas, templos, eles dizem assim, ó, não temos que falar Pai do Senhor porque nós estamos em guerra. Só que Jesus, ele mandou Pedro largar a espada. Ele disse para largar. Ele falou que aquele que pegar da espada será morto pela espada. E agora? Agora complicou, hein? Mas vamos explicar aqui. Por quê? Para não ficar confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Vamos lá. Gálatas 5:20. Você vê que uma coisa vai levando a outra. Ó. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas. Pelejas são guerras. São guerras, pelejas. Então vamos supor, agora tem só uma pergunta, veja, olha só, uma coisa leva a outra. Então diz o que? Que a obra da carne é pelejas. Pelejas são guerras. Agora, vamos lá. Jesus disse assim, ó: eu não vim trazer paz. Vamos lá. Mateus 10:34. Mateus 10,
Quero agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando nosso blog. 10:34. Vamos lá. Jesus ele fala assim, ó: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então você não vê Jesus falando que veio trazer guerra. Agora, a palavra que a gente vai ler aqui, vamos supor, ele não veio trazer paz. Ele veio trazer espada. Então, só que lá no Evangelho, quando Pedro, vamos achar aqui, Mateus 26, 51. E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então você vê, meu amigo, você que trouxe essa pergunta, veja bem, não é porque Jesus veio trazer a espada que quer dizer que ele veio trazer guerra. Não é uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Então a gente vai voltar lá em Mateus 10:34 para a gente ler o resto da passagem. Não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim colocar o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão da sua própria família. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho e a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, veja bem, a palavra de Deus, ela deixa aqui claro que você começa, imagina, você começar a falar da palavra de Deus. Quando você começar a falar da palavra de Deus, você vai ver o que na sua casa as pessoas vão ficar contra, até mesmo na tua igreja. Então, as pessoas, membros da igreja, você que é pastor, que fala a palavra de Deus, as pessoas não concordam. Então é esse tipo de divisão que Jesus está falando. Jesus não está falando que é para você pegar uma espada e sair matando, não. Então, meu irmão, vou mostrar aqui na palavra de Deus agora alguns versículos que falam sobre saudar com a paz do Senhor. Então, para você entender, tem igreja que não fala a paz do Senhor, mas isso é um mandamento, é uma ordenança de Jesus Cristo. Então não adianta, você pode não falar. Hoje mesmo eu conversei com uma senhora que ela é dessa igreja que você frequenta, né? Porque e ela me diz a paz. Então, se a gente começar a ler a palavra de Deus, a gente vai ver, a gente vai notar que tem que se falar a paz do Senhor, porque é uma bênção, é um mandamento de Jesus que é para você abençoar as pessoas. E aí vamos acompanhar aqui João capítulo 20, versículo 21. Quero agradecer nossas visitas. Você pode estar ajudando aí nosso blog, gente, clicando aí nas propagandas, tanto no YouTube. Se você vê uma propaganda passando assim, ó, vê até o final. Isso aí vai ajudar o nosso blog, né? A gente vai estar investindo aí, né, num equipamento um pouco melhor, né, para som, para imagem, para a palavra não sair aqueles estouros assim de voz e de repente quebra alguma câmera, a gente tem outra. É só você clicar, você não precisa mandar dinheiro nenhum pra gente, porque a gente não é igreja, a gente é um blog, mas só ajuda a gente aí clicando nas propagandas, assistindo as propagandas, claro, e postando nossos vídeos, compartilhando a nossa página, para que as pessoas possam ouvir mais e mais a palavra de Deus, e Deus vai te abençoar, pode ter certeza disso. João capítulo 20, versículo 21. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado.
de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, vamos lá, primeira passagem, qual Jesus, o próprio Jesus falou: a paz seja convosco. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E disse-lhes: grande em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizer primeiro: paz seja nesta casa. E ali, se houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Então você vê que a palavra de Deus, Jesus Cristo, ele manda, meu amigo, ele manda saudar com a paz do Senhor. Ele manda paz, você enviar a bênção da paz para aquela pessoa. Então por isso que a gente, quando entra, né, na sua casa, através dos nossos vídeos, a gente fala a paz do Senhor. Nas igrejas você fala a paz do Senhor. Então é a palavra de Deus. Então aqui tem mais umas referências. São muitas referências, você pode acompanhar na sua casa. Onde mais se fala? As pessoas saudando com a paz do Senhor na Bíblia. Segundo João, capítulo 1, versículo 3. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 também. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Efésios, capítulo 1, versículo 2. Efésios, capítulo 6, versículo 23. E Colossenses, capítulo 1, versículo 2. Então, meu amigo, você pode ver, você pode acompanhar que os apóstolos, seguidores de Jesus, saudavam com a paz do Senhor. Então, Jesus mandou saudar com a paz do Senhor. Eu sei que você ama a Deus, né? Por isso que você veio meio escondido. Então, você entender, quando Deus fala sobre espada, não é que ele quer dizer que para você pegar uma espada e ir para a guerra, porque as pelejas são obra da carne. Mas quando você começar a falar de Deus, quando você começar a falar de Jesus Cristo, porque você viu que ele falou para Pedro: olha, aquele que pegar da espada será morto pela espada. Então não queira pelejar, vamos falar de Deus, vamos observar os mandamentos. Você mandou ainda mais uma observação que eu não entendi, né? Você escreveu: você não entendeu, queria despertar o interesse. Olha, eu quero dizer para você, meu amigo, você busca a verdade, porque você colocou ali anônimo. Você quer buscar a verdade, e a verdade é que pode te ajudar a você entender que caminho que você tem que seguir. Jesus, ele é o caminho, a verdade. Então só a verdade, Jesus é um caminho verdadeiro. Não é de qualquer jeito que busca Jesus. E ele é a vida. Então eu entendi muito bem o vídeo. É que eu quero explicar para vocês que a nossa finalidade, o objetivo desse blog é o que? Levar para vocês a palavra de Deus, como ela é, como está escrito. Não é pegar um versículo, né? Porque o nosso amigo, ele escreveu aqui: Jesus veio ao mundo trazer paz ou espada? Pois o que vejo, que você fala de paz, mas o que vejo na palavra de Jesus, que ele veio trazer espada. Sim, ele veio trazer espada, ele não veio trazer guerra. Então, ele veio trazer a palavra. Isso aí, quando você começa a falar da palavra, meu amigo, quando você começa a falar o que está escrito, quando você começa a falar aquilo que é verdade, porque só a verdade pode libertar, as pessoas não vão concordar. Estava até conversando hoje com um pastor e ele falou para mim mesmo que as pessoas não concordam, né, com a palavra,
não aceitam. Então o que acontece? Mas onde nós vamos querer morar? Ou depois que Jesus voltar, a palavra de Deus não diz que eu vou continuar morando na minha casa, se eu não for arrebatado, ou se eu não morrer em Cristo. Então, onde você quer morar? Aonde você quer chegar? Porque às vezes você está querendo buscar do teu jeito, e Deus não é do seu jeito, é como está escrito. E você não vai chegar até Deus buscando Deus do seu jeito. Você vai chegar até Deus buscando Deus do jeito dele. Porque ele diz, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Então há uma diferença muito grande. Então a gente começa a falar da palavra, as pessoas não aceitam mesmo. Não aceitam, mas eu sei que você que aceita, você vai compartilhar. É uma forma de evangelizar, porque existem pessoas precisando ouvir a verdade. Então, meu amigo, para finalizar, uma pessoa pode enganar muitos, pode enganar até nações, porque é assim que está escrito na palavra de Deus. E também Jesus ele veio trazer a espada. Olha, tem uma palavra, vamos achar aqui para encerrar. Para encerrar, vamos abrir aí em João 14, versículo 27, para deixar claro que Jesus ele veio. 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então você vê que ele falou que ele deixa a paz, não como a paz do mundo dá, mas ele deixa a paz de Jesus Cristo. Então eu saúdo a todos com a paz do Senhor, agradeço as nossas visitas e que Deus abençoe muito vocês. E podem continuar mandando suas perguntas. A sua igreja @gmail.com. E eu agradeço a Deus e que vocês sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém.